Então, esse conteúdo, a gente vai falar um pouquinho, ele nasce basicamente de 5 encontros. Como eu disse para vocês, eu vou começar a dar esses encontros para vocês. Se por acaso a editora Vozes confirmar o curso, aí a gente tem duas opções. Ou vocês se matriculam no curso, tem uma taxinha pequenininha e a gente continua, ou eu dou o curso e depois, quando terminar o curso da editora Vozes, eu continuo com vocês, tá? Só que ainda é uma proposta. Claro que seria muito interessante para mim que vocês se matriculassem que vocês se matriculem no curso. Mas eu sei que nem sempre é possível, né? Deixa eu só tirar aqui rapidinho, tem alguém pedindo acesso. Então, nós vamos dividir o estudo, basicamente, em 4 partes, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí. Isso. A primeira parte é da revelação divina. O que é revelação divina? A Bíblia nasce da revelação divina. Então, aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Essa é a primeira palestra, seria assim. Claro que eu não sei se eu vou conseguir dar essa palestra toda hoje. De repente, a gente divide essa primeira palestra em 2 partes. A segunda parte, nós vamos falar sobre o Antigo Testamento, a história da salvação consignada nos livros do Antigo Testamento. E o terceiro tópico, Jesus e os apóstolos. Então, todo esse processo vai ser centrado nas Sagradas Escrituras. É a história da igreja também, mas mais voltado para as Sagradas Escrituras. A quarta palestra é a Bíblia na vida da igreja, um pouco de Léxio Divina. E a quinta palestra eu vou falar um pouco do livro. De repente, se a gente estiver só com vocês, essa parte do livro eu não vou falar, porque eu já disse bastante do livro para vocês. Essas temáticas nascem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, que se reuniu ano passado em Itaici, para a 44ª, se não me falha a memória, Assembleia Geral dos Bispos. E que teve como documento final esse documento aqui, ó, diretrizes, tá? Para diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019-2023, é o documento 109. Tá? A primeira diretriz geral da evangelização, a CNBB vai colocar pilares para um processo de evangelização, é justamente a palavra de Deus. O primeiro pilar de qualquer ação evangelizadora são as Sagradas Escrituras. Da onde que a gente vai tirar essas referências? Tá? Isso aqui é mais para depois você pegar o vídeo, olhar e poder também estudar um pouco. As referências e textos fundamentais que eu vou usar são as Bíblias que vocês sabem que eu gosto muito, Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino e também a Bíblia da CNBB, que é uma edição nova que também vale muito a pena você comprar. E ela é exatamente igual à leitura que está no folheto da missa. Exatamente igual à leitura que está no lecionário. Tá? O Catecismo da Igreja Católica, a Dei Verbum, tá? Que são os documentos do Vaticano II, tá? Aqui na minha mão, ó, os documentos do Vaticano II, e especificamente esse documento aqui, ó, Verbum Domini, tá? Esse documento aqui é uma exortação depois de um sínodo dos bispos, tá? Em que o Santo Padre o Papa Bento XVI, Papa Emérito hoje, vai falar ao episcopado sobre a palavra de Deus, tá? É esse aqui. Se esse aqui, de repente, você puder comprar, eu vou anotar aqui, ó. Peraí que está no outro computador. Verbum Domini, tá? É do Bento XVI, tá? Se você puder comprar, vale muito, muito, muito a pena esse documento. Ok? E outros documentos, tá? A Evangelho Gáudio, do Papa Francisco, tá aí os próprios documentos que eu citei. Ô, Bruno, por que tu não faz um curso
sobre o Evangelho Gáudio, tá? Já tem esse curso, a gente vai separar para vocês. Qual que é a diferença, Bruno, da Evangelho Gáudio para esse documento? Né? O Papa Francisco fala tão bonito da Evangelho Gáudio. A Evangelho Gáudio vai falar como as Sagradas Escrituras. Então, o modus operandi, a maneira de você pregar o Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho. O Papa Bento e o Sínodo vão falar sobre o que é a Bíblia, e não apenas o Evangelho em si, tá? Então, são documentos sensacionais, mas documentos diferentes, tá? Vale muito a pena ler todos os dois. Outros referenciais teóricos que eu utilizei para fazer essas palestras, ok? Isso, de repente, é um pouco chato para você, mas você pode ir anotando alguns livros que eu comprei para falar o que eu vou falar para você, tá? Um Atlas da Bíblia, que é muito interessante, Introdução ao Antigo Testamento, Cartas Paulinas, Vida de São Paulo, Carta de Deuteropaulinas e Católicas, esses dois livros já mostrei para vocês, e também um pouco do meu livro lá no último capítulo. Isso aqui também eu já falei para você, mas vou repetir rapidamente para quem está me seguindo no meu canal no YouTube e também nos meios que eu posto meus vídeos, tá? Um processo formativo, como eu já disse várias vezes, não é colocar todo mundo em forma. Isso é deformação. Formação é você parar, sentar, ir para a teoria, ir para teoreses, ser iluminado pela teoria e reformular a minha prática. Hoje, na parte da tarde, eu trabalhei quase que o dia inteiro. Eu cheguei aqui no lugar que eu estou por volta das 9 horas da manhã e fiquei direto. Só almocei, tomei café, tomei banho agora e vim para cá para dar aula para vocês. Então, eu estou aqui direto. Fiquei fazendo minhas coisas, dei aula, tive uma reunião online, muitas coisas no dia, graças a Deus, um dia bem agitado. E durante o dia, eu recebi uma mensagem de um amigo, de um colega, tá? Mais que colega, um amigo, chamado Marcos Levi. E a gente começou a conversar, para daqui, para daqui, para daqui, para de lá. E eu falei para ele, eu estava fazendo uma atividade de um texto que eu estou escrevendo, eu sempre gosto de colocar um texto, uma atividade no final de cada texto, porque fica muito dinâmico. Você pode trabalhar em grupo, você pode trabalhar individualmente, você pode meditar. E eu coloquei lá embaixo, né? Falando sobre a fé, sobre fé e conversão. Falando sobre a fé. A fé é tal como um jardim que precisa ser semeado. Cuidado com muito carinho, porque a fé é um dom de Deus. Como todo dom, como todo presente, você cuida desse presente com carinho e afinco. E aí eu coloquei a seguinte questão na atividade, tá? Como você tem cuidado da sua fé? Interrogação. E aí eu botei lá, há quanto tempo você não faz um retiro? E aí eu estou fazendo essa proposta para as pessoas que vão ler o texto. Mas eu lembrei de mim, né? Porque eu sou o primeiro a ouvir o que eu falo. Não tem jeito. Né? Eu falei assim, há quanto tempo que eu não faço um retiro? Há quanto tempo que eu não paro e sento para ouvir? Nos últimos 10 anos, eu tenho mais falado que ouvido. Isso é muito ruim, gente. Muito ruim. Claro que eu comentei lá com meu amigo Marcos Levi que de 6 em 6 meses eu combino com um amigo meu e a gente passa uma manhã fazendo uma reflexão. A gente passa uma manhã fazendo uma lexio divina, uma leitura orante da Bíblia. Só que às vezes isso não basta, né? Eu que estou acostumado a pregar retiro, a pregar cursos, eu também tenho que sentar para ser iluminado. E hoje, fazendo essa atividade, eu senti muita falta disso. Porque quando você para o que você está fazendo, como vocês, né? Olha os afazeres de casa, olha as coisas do dia a dia,
Olha os nossos companheiros que estão trabalhando e ouvindo a palestra ao mesmo tempo. Olha como é que a vida é dinâmica. A vida é uma correria, às vezes, enlouquecida. E graças a Deus que é. Agora, a gente tem que tirar um tempinho pra gente. Tá? Às vezes, o nosso tempinho é na noite, né? Por exemplo, Mauro e eu, que estudamos história. Quando o Mauro se formar em história, ele vai botar uma beca, que é tipo uma batida preta, e essa faixa, ele vai ter uma faixa no rim, aqui assim, ó. E essa faixa vai ser da cor roxa. Na verdade, a faixa deveria ser preta. Mas como não dá para identificar a faixa preta, você bota a roxa, que é a cor mais escura, se a gente puder fazer uma brincadeira, com a cor preta. Por quê? Porque vai simbolizar a noite. E é por isso que o símbolo das disciplinas humanas é a coruja. Porque a coruja, ela alça voo na noite. Mostrando, gente, tá? Mostrando que o dia tem o seu afazer. O dia tem suas preocupações. E você tem a noite para refletir. Então, para um pouco. E eu senti muita falta disso hoje. Falta de sentar, parar e não eu falar. E não eu preparar a palestra. E não eu escrever o que eu vou falar hoje. Eu ouvir. Isso é reformular a prática. E separar um pouco, refletir, pensar, escutar outras maneiras. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente só aprende alguma coisa quando a gente visualiza algo diferente. Quando a gente vê uma outra prática. Quando a gente vê uma outra experiência. Quando a gente não vê uma outra experiência, as pessoas falam, às vezes, entra por aqui e sai por aqui. Ó. Agora, quando você visualiza uma coisa diferente, você quer para si. Por exemplo, nossos amigos que estão cozinhando uma bela muqueca. De repente, eles veem uma frigideira diferente, que eles nunca viram. Ou um fogão diferente, que eles nunca viram. Se eles tiverem a possibilidade, eles vão comprar. Porque aquilo vai dar um plus na feitura daquela comida. É a mesma coisa. Olha, eu tenho um computador aqui que já está velhinho. Eu queria comprar um computador X. Para quê? Para a aula ser melhor, para a gravação ser melhor. Eu comprei uma lâmpada, vocês estão percebendo, está bem claro aqui. Eu tenho um computador aqui, eu tenho um computador aqui, porque eu consigo olhar o slide e ver vocês. Olha, eu sei que a Manuela está com sono agora, tá? Ó, eu vi rapidinho, porque eu estou vendo o slide e estou vendo também vocês. Isso faz com que as coisas melhorem. Só que a gente tem que parar, pensar e refletir. Isso é formação. Não é colocar todo mundo na forma. E aí tem a diretriz geral que eu falei para vocês. A casa é a imagem do que as diretrizes chamam de comunidades eclesiais missionárias. Então a CNBB vai falar que a igreja é a nossa casa. E como essa casa, tá? Ela é sustentada por 4 pilares. É uma casa, a igreja, que é sustentada por 4 pilares. Palavra de Deus, o pão eucarístico, a Eucaristia, a caridade e a ação missionária. O curso que nós vamos fazer, estamos começando hoje, vai começar com a palavra de Deus, tá? E a gente vai para Dei Verbum, que é o documento do Vaticano II, que é sensacional e vale muito a pena você ter contato. Deixa eu pegar aqui o índice rapidinho. Dei Verbum
348. Pode deixar que depois eu edito, fica... Ó, tem verbo 2, tá? Ó, tá até arriscado, ó. Ó, aprove a Deus. O que é aprove a Deus? Deus quis. Deu vontade, tá? Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério de sua vontade. Olha que coisa sensacional. Isso é revelação. Deus quis se mostrar para a gente, tá? A gente pode olhar também lá em Efésios 1:9, tá? Vamos avançar. Isso. Quais são as etapas da revelação? Se existe uma revelação, quais são as etapas dela? O que seria isso? Como que a revelação vai sendo apresentada para a gente em partes, tá? Então vamos lá. Quais são as etapas da revelação? Pode deixar que depois, esses slides bonitos, que deu muito trabalho para fazer, mas ficaram muito legais, eu vou passar parte por parte para vocês, tá? Para quem não está no grupo, ou não está em nenhum grupo, como o Wendel, como o Mauro, pode ficar tranquilo que eu mando direto para vocês pelo WhatsApp de vocês, ok? Sem problema. Então, o primeiro tópico é o proto-evangelho, tá? Deixa eu mudar aqui Deixa eu voltar aqui. Que é o proto-evangelho. Aqui, ó. Proto-evangelho. Primeiro tópico, tá? O proto-evangelho. O segundo... Deixa eu voltar aqui. Peraí, tem alguém me pedindo acesso. Isso. O segundo tópico, o que é o proto-evangelho? Daqui a pouco a gente vai ver. O segundo tópico é a aliança com Noé. O terceiro, a aliança com Abraão. O quarto, Moisés e o Êxodo. O quinto, a promessa a Davi. O sexto, os cativeiros e restauros. Cativeiro da Babilônia, tá? Cativeiro de Nabucodonosor, tá? Você vai ver que teve 2 cativeiros diferentes. É interessante que a gente vai ver os profetas pregando para cativeiros distintos. Você vê Isaías e Oséias, eles são quase contemporâneos. Só que Isaías prega para um e Oséias prega para outro. É muito interessante. E também a dinâmica da pregação dos cativeiros, né? Por exemplo, Deus fala para Isaías que fala ao povo de Israel. Com Oséias, Deus fala através da vida de Oséias. Vocês já leram o livro do profeta Oséias? Quem não leu, gente, vale muito a pena ler. Só rapidinho, só para a gente ilustrar, tá? Só para não perder a oportunidade. Deus quer falar para o povo que o povo se prostituiu. Lembra lá da Samaritana, quando eu falei para vocês da Samaritana, mostrando que prostituição na Bíblia não é apenas a prostituição como nós conhecemos, mas também a idolatria? Só que o que Deus fala para Oséias? Oséias, você não vai falar isso para o povo. Você vai viver isso. Manda Oséias casar com uma prostituta chamada Gomer. E ele casa com ela e ela começa a se prostituir. E ela fica grávida várias vezes e todo mundo falando que o filho de Oséias não era dele. E ele falando, isso é Israel. Gomer, quando já tem os filhos mais ou menos crescidos, ela vai para um prostíbulo. Viver num prostíbulo. Oséias vai lá, dá presente para ela, pede para ela voltar para casa e ela não volta. Quando ela está velha e ninguém mais quer Gomer, ela é vendida no mercado. Quem vai lá comprar ela? O profeta Oséias. Mostrando que a relação de Deus
é uma relação de amor incondicional. Vale muito a pena ler o livro do profeta Oséias. Tá? Aí vai ter a encarnação. Até o 6, nós estamos falando do Antigo Testamento, tá? Ó, proto-evangelho, a aliança com Abraão, Moisés, a promessa a Davi, o cativeiro e restauros. Aqui entra Jesus, a encarnação. Jesus funda a igreja, toda a pregação dele, tá? E a parousia. O que é a parousia? É o retorno do Senhor. Então, essas são as etapas da revelação. E é por isso que João escreve o Apocalipse. O que é Apocalipse? Revelação. O que Deus tinha que falar à humanidade, gente, falou através das Sagradas Escrituras. Ok? Hoje, o Espírito move aquilo que foi dito nas Sagradas Escrituras. Entenda? É a moção do Espírito. Jesus mesmo fala, olha, eu vou-lo enviará, vou-lo enviarei o Espírito Santo, e vocês farão prodígios maiores do que eu. Numa outra, ele vai falar assim, olha, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos recordará tudo aquilo que eu disse. Olha que coisa sensacional. Então, a revelação acabou quando João morreu. Vamos lá. O proto-evangelho é a promessa da redenção. Isso aqui eu já falei para vocês em algum momento, tá? Quem ouviu, quem já ouviu, escuta novamente, não tem problema. Essa pintura é a árvore da vida e da morte. Ela está num missal. Um missal de celebrar missa mesmo, tá? Isso foi feito em 1481. É um missal grande, muito grande. E esse pintor, Berthold Fortermeyer, vou gostar do Fortermeyer, né? Praticamente um alemão. Né? Na verdade, um austríaco. E ele vai pintar todo o missal à mão. Um negócio assim impressionante, claro, né? E ele vai colocar a árvore da morte e da vida. Olha que coisa sensacional. Aqui nós temos Eva. Olha, ela recebe do mal a fruta do pecado, representado por Adão e Eva, tá? Representado pela maçã. E esse pecado de Adão e Eva, como um pecado de herança, passa para a humanidade. Ó, passa para a humanidade. Maria é a nova Eva. Maria vai restaurar, Maria vai redimir o gênero humano a partir de Jesus. Tá? Maria vai meio que redimir também Eva. Claro que quem vai redimir é Jesus. Tá? Mas o sim de Maria dá a possibilidade da redenção. Maria que toma do lenho da cruz, que toma da árvore da vida o corpo de Cristo e dá a filiação divina. Entrega seu filho a cada um de nós. Claro que isso é um termo um pouco polêmico, né? Os teólogos estudam isso afinco, chamando Maria de corredentora. Tá? Ainda não foi proclamado esse dogma ou essa verdade de fé, mas Maria verdadeiramente nos dá o Redentor. É mãe do Redentor. Sensacional essa pintura, né? Então, o proto-evangelho é isso. E colocarei inimizade de ti e o filho da mulher. Está lá em Gênesis 3:15. Vamos pegar rapidinho. Se você pegar o Gênesis 3:1, é todo o relato do paraíso. Tá? A serpente era o mais astuto de todos os animais, dos campos que Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então, é verdade que Deus vos disse que não podeis comer de todas as árvores do jardim? Então já começa com a mentira, né? Não, não é verdade. Deus disse que podemos comer de todas as árvores, menos dado conhecimento do bem e do mal. Né?
É, a serpente disse então à mulher: Não, não morrereis. Olha, e é por isso que São Paulo vai falar lá na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Olha, olha que interessante. Tá? Jesus veio trazer a vida. Então existe aqui uma promessa de redenção. Vamos lá no 14. Então Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás a poeira todos os dias de toda a tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. E ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, quem é a mulher? É a igreja. Quem são os descendentes da mulher? Cada um de nós. Mas o primeiro é o próprio Jesus. Claro que tem interpretação que Maria também é essa mulher. Como em Apocalipse, né? Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos teus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, tá? A igreja e Maria Santíssima. Então aqui, gente, a gente costuma dizer na teologia, é o proto-evangelho, tá? Aqui, ó, proto-evangelho. É o primeiro evangelho. É a promessa de uma salvação. É a promessa em que Deus vai pagar essa ofensa de Adão e Eva. Deus vai pagar essa dívida. Deus vai redimir o gênero humano. Aqui no jardim, Adão e Eva viviam em estado de graça e beleza e bondade original. Tanto que depois que eles comem o fruto proibido, Adão e Eva, Deus, meu filho, não é mole não. Aqui Deus vai falar, olha, eu vou, nada que isso, que nada. Aqui Deus vai salvar a humanidade. Aqui Deus vai entrar na história da humanidade. Lembrando que Adão e Eva estavam em estado de graça e bondade original. Quando eles comeram o fruto do jardim, agora que eu voltei da Gislaine, quando eles comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles perceberam que estavam nus. E aí, Deus perguntou para eles, por que tu está escondido? Gente, quem tem filho e adolescente sabe como é que é isso. O que está fazendo aí? O que está fazendo aí escondido? Trancou a porta do banheiro por quê? Foi a mesma coisa com Deus. Tá? Deus procurando Adão e Eva, papapá, os dois lá escondidos. Fizeram os matinhos lá para cobrir as partes genitais, igual largados e pelados. De repente, Deus pergunta, por que vocês estão escondidos? Ah, não, porque a gente está pelado. Ué, mas quem disse que vocês estão pelados? O conhecimento. Nasceu ali o pecado. Tá? O pecado, na verdade, foi apresentado ao homem. O pecado não nasce ali, tá, gente? Eu falei errado. O pecado não nasce ali. O pecado nasce quando o demônio se revolta contra Deus. O pecado nos é apresentado ali. E nós o quê? Abocanhamos o pecado. Tá? Minha gente, não é mole não. E aí recebemos uma redenção. Tá? É interessante que na celebração, na vigília de todas as vigílias, que é a vigília de Sábado Santo, nós vamos cantar, né? Ó feliz culpa de Adão, que mereceu um tamanho redentor. Olha que coisa interessante. Ó feliz culpa de Adão. Em latim é Felix culpa. Tá? Que o padre João Rosa não me escute, Manuela, meu professor de latim. Só tirava salário mínimo. Mas, vou te dar aqui um 6, porque tu escreveu o teu nome perfeitamente. Vamos lá. Isso, gente, é uma chave de leitura.
como eu disse para vocês, se a gente entender essa imagem, a gente vai entender o que é a promessa da redenção, o que é as Sagradas Escrituras verdadeiramente. Essa imagem é fantástica. O segundo tópico é a aliança com Noé. Então, beleza, ó. O homem pecou. O homem decaiu desse paraíso. O homem não está mais em estado de graça e bondade original. É muito interessante uma reflexão dos padres da igreja, que vai falar que Eva viu a fruta e ela viu que era bom para o apetite, que era agradável aos olhos, só de ver. É a mesma coisa a moqueca. Você olha para a moqueca e você sabe que está gostosa. E Eva cerrou as mãos para pegar a maçã, a fruta. Ela queria aquilo para si. O desejo de ter, de ser e de poder. Eva com as mãos cerradas. E o Cristo com as mãos abertas. O que Eva tomou por ganância, Deus devolveu. Porque Eva quis roubar, gente, o que Deus nos daria de graça. Entende? A filiação divina. Isso é muito bonito. Mostrando o amor de Deus. Tá? E a segundo tópico é a aliança com Noé. Então eu vou escolher um povo. Começa, então, a economia da salvação. O que é economia da salvação? É dinheiro? Não. Economia da salvação é a maneira com que Deus vai falando de maneira paulatina, propedêutica à humanidade. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Economia da salvação. Você pesquisar no Catecismo, você vai encontrar exatamente essa palavra, economia. Por que é economia? Porque é dispensado paulatinamente, tá? Vou pegar lá Hebreus 1. Quem está com a Bíblia. Essa leitura, olha que interessante. Essa leitura de Hebreus 1 é a leitura do dia do Natal. No dia 25 de dezembro é essa leitura. Tá? Então a gente está celebrando o quê? O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento de Jesus. E aí, o que fala a leitura desse dia de Natal? Muitas vezes e de muitos modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Em outras traduções vai estar assim: muitas vezes, de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Tá? Outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. Olha que coisa sensacional. Então, Cristo vem afirmar e confirmar não apenas a aliança com Noé, mas a aliança com Abraão. A aliança com Noé é uma aliança chamada cosmológica. Tá? Deixa eu diminuir aqui, que ficou muito grande. É uma aliança chamada cosmológica. O que é cosmologia, gente? Cosmologia são as coisas criadas. Por exemplo, as meninas quando acordam, né? Vai sair. Aí tem que passar um cosmético, um reboquinho aqui, um reboquinho ali. Os meninos, né? Passam desodorante, passam perfume, passam creme após a barba, passam gel de cabelo. O nome disso é o quê? Cosmético. Cosmos é beleza, perfeição. Deus fez uma aliança com Noé como um novo começo,
para começar de novo, para restaurar no último, na chegada à plenitude dos tempos, Deus vai restaurar essa nova humanidade com Deus. Tá? Então, essa é a aliança com Noé. Terceiro tópico, a aliança com Abraão, que é uma aliança de prosperidade. Se queremos entender o que é a fé, disse o Papa Francisco, temos que narrar o discurso, o percurso, o caminho dos homens crentes. Quem vai fazer isso com maestria é Paulo, em Romanos 4. Ele vai justamente narrar a história de Abraão, que está no livro do Gênesis. Mas ele vai exaltar Abraão, mostrando, olha, Abraão acreditou contra toda... Onde não tinha esperança, Abraão acreditou. Olha, essa figura é sensacional, né? A gente geralmente usa aquela do Michelangelo de Caravaggio, olha. Olha a mão de Abraão segurando a cabeça de seu filho. E aqui a espada para decapitá-lo. Aonde Abraão via um ventre ressequido da mulher dele, aonde todo mundo via, não só Abraão, Deus viu uma possibilidade. E Abraão creu. Creu contra toda esperança. Essa é uma aliança de prosperidade. O que Deus disse para Abraão? Abraão, teu nome será próspero, maior que as estrelas do céu e que das areias da praia do mar. Olha, qual que é a chave de leitura dessa terceira parte? É Abraão. Olha, Abraão. Quem, gente, subiu ao monte com um cesto de madeira no lombo? Isaac e Jesus. Isso aqui, gente, aqui é a primeira prefiguração. Deus vai colocar uma inimizade entre o filho da mulher, a igreja, Jesus, e o maligno. Aqui, Deus manda Abraão matar o seu filho. Dado determinado momento que ele vai matar, vem um anjo para a mão dele. O que Deus faz com o seu próprio filho? Deixa matar. Se você percebe essa passagem bíblica, que é genial, o nome disso é prefiguração. Você vai ler uma passagem bíblica e essa passagem vai te mostrar uma outra coisa. O Antigo Testamento, eu já falei isso para vocês várias vezes, o Antigo Testamento deve ser lido dessa forma. Deve ser lido dessa maneira. Fazendo essas representações. Fazendo essas alusões. Abraão virou para o seu filho e disse, filho, vamos oferecer um sacrifício a Deus. Vamos, meu pai. Isaac, pega a lenha. Ele pegou a lenha, amarrou um cipó, um cesto de lenha, um pouquinho, uns 10, 20 gravetos, colocou no lombo, pegou lá uma brasinha, não tinha isqueiro naquela época, pegou uma brasinha, fez uma brasinha, foi levando igual um turíbulo para não apagar, pegou a faca, botou na cintura e disse para o pai, meu pai Abraão, temos a lenha, temos a faca para imolação, temos o fogo para o sacrifício. Cadê a oferta? Gente, imagina Abraão ouvindo isso. A oferta é o seu filho. E Abraão vai subir na montanha, imaginando, eu vou sacrificar o meu filho. Olha a história de Jesus, gente. Jesus leva a cruz como Isaac levou o cesto de madeira. Quando Jesus é colocado no madeiro para ser crucificado,
Não tem nenhum anjo que para a mão do feitor. Não tem nenhum anjo que vai parar a mão do carrasco. Mostrando que Abraão estava demonstrando com o seu filho Isaque como Deus restauraria a humanidade. Como Deus remediaria a humanidade. Como Deus verdadeiramente salvaria a humanidade. Através do sacrifício de um inocente. Através do sacrifício de Jesus. Moisés, o Êxodo. Vamos lá. Você vai perceber, e acredito que já está percebendo, que todos esses tópicos apontam Jesus. Todos. Foi assim com Noé. Foi assim com Abraão. E vai ser assim com Moisés. Olha essa passagem bíblica. Olha que figura sensacional. Isso aqui é Moisés e seu irmão Arão. Está em Êxodo 17. Moisés está lutando contra os amalecitas, se não me falha a memória. Deixa eu confirmar aqui. Ou os filisteus, que era o inimigo predileto. Na verdade, era o inimigo mais forte, né? Ó. Isso, contra Amaleque. Ora veio Amaleque e combateu contra Israel rapidinho. Então Moisés disse a Josué: Oi. Não? Então é os amalecitas mesmo. O que acontece? O povo está lutando contra os amalecitas e está perdendo. O povo diz para Moisés: Moisés, você já fez vários prodígios e milagres com o cajado. Em nome de Deus. Levante o teu cajado, Moisés, e nós venceremos. Beleza. Moisés levantou o cajado lá. Pá. Ficou lá amarradão com o cajado, igual o crossfit. Só que começou a cansar, né? Ele levantava o cajado, o povo vencia. Ele abaixava o cajado, o povo perdia. O que fizeram? Moisés, senta aí. Sentou Moisés e escoraram o braço dele. Essa pintura é belíssima, mas não é literal. O texto bíblico vai dizer que colocaram madeiras em seu braço para que ficasse escorado. O que isso quer dizer? Com braços levantados, Moisés, aquele que foi salvo das águas, salvou o povo hebreu. E com os braços estendidos na cruz, o Mexiá, o Messias, que é da mesma raiz etimológica de Moshá, Moisés, salvou a humanidade. Olha a ligação que tem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha. Por isso que Paulo, gente, mais uma vez Paulo, vai meio que se revoltar com os judeus que moram em Roma. Falando, olha, vocês tiveram todos os sinais. Vocês tiveram Abraão, Isaque, Jacó, Josué, Moisés, mostrando que viria o Messias. E quando ele veio, vocês não acreditaram? Incrível, né? Está em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Somos curados, sarados, salvos, graças às suas feridas.
Isso é sensacional. E eu estou lá no Antigo Testamento ainda. E o judeu não acredita, né? Vem os 10 mandamentos. Moisés. E aí vai. Quinto, a promessa a Davi. Na Bíblia, se a gente pega Isaías 11, né? Acho que tem essa passagem aqui, ó. Olha que bonito. Isso aqui eu já mostrei para vocês, a gente está meio que repetindo. Mas não tem problema, não. Ó. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Quem é Jessé, gente? Pai de Davi. Um tronco nascerá, um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Então, o tronco é Jessé. Sairá um rebento. E um broto de suas raízes. Isso quer dizer, Jessé, Davi, Jesus. Olha, 600 anos antes de Jesus nascer. É o reino messiânico. E aí vai. Sobre ele repousará o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor de Deus. No temor de Deus estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a sua aparência. E não dará sentença apenas de ouvir dizer. Vamos pegar esse versículo 3 de Isaías 11, o A e o B. Qual que é o versículo 3a de Isaías 11? No temor de Yahvé estará a sua inspiração. Esse é o A. B. Ele não julgará segundo a sua aparência. Jesus curou leprosos. Alguém já viu a aparência de um leproso? Você percebe, gente, como as Sagradas Escrituras gritam o tempo inteiro o nome de Jesus. Vamos lá, ó. O Espírito de conhecimento dá. Ele não dará sentença. Esse é o Isaías 11, 3c. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Uma mulher sendo apedrejada. Na verdade, ia começar a ser apedrejada. Quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Olha o julgamento do Senhor. Olha Isaías. Entende como é que é fantástico? E aí a gente avança. Tá? Sexto, o cativeiro da Babilônia. Os restauros, os regressos. Tá? Em 605. Essa é deportação, né? Saiu daqui, ó. Saiu daqui, ó. Olha o caminho. Olha. E depois Deus vai e restaura. Qual que é a leitura à luz do Novo Testamento? O cativeiro seria como que a vida de pecado, como que o pecado. Por isso que o judeu vai falar, que é uma teologia hoje muito utilizada pela teologia da prosperidade, que quem cometeu um pecado vai ser punido por Deus. Quando Deus restaura o reino de Israel, ele está mostrando que ele está restaurando a sua amizade com o povo. Tá? E aí tem Esdras, Zorobabel, tá? A chave de leitura, né? Lá o Aslan, né? Todo mundo conhece, né? O mal será bem quando o Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. Na sua juba, a flor há de voltar. Essa é a chave de leitura para o reino restaurado. Jesus restaurando os reinos de Israel, tirando o povo do cativeiro, da Babilônia, e restaurando o novo reino da Babilônia, com Zorobabel, essa é a prefiguração. É isso que Deus vai fazer. Quem é o leão da tribo de Judá?
É Jesus. Quem vai restaurar o povo de Israel? Jesus. Vale muito a pena, gente, ler esse camaradinho aqui, ó. C.S. Lewis. Vale muito a pena. As Crônicas de Nárnia, na verdade, é uma releitura ali, fantasiosa, da vida de Jesus, né? Ele que vai restaurar todo o reino, né? Lá do C.S. Lewis. E aí, sétimo passo. Et verbum carum factum est. Isso é o Beato Angélico. Quarta chave de leitura. Já estamos acabando, tá, gente? Ó, olha essa figura sensacional. Aqui nós temos Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. E aqui Deus começando o último capítulo da restauração. Se a gente fosse dividir a Bíblia como se fosse uma série de TV, uma série do Netflix, a última temporada seria o Novo Testamento. A gente está chegando agora nos últimos capítulos. Toda a promessa que foi feita no Antigo Testamento vai se cumprir agora, com o nascimento de Jesus. Olha. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Verbo se faz carne e habita entre nós. Tá? Jesus funda a igreja. Marcos 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligaste na terra será ligado no céu, e tudo que desligaste será desligado. E o nono passo, a promessa da redenção. Aqui, a parousia, tá? A gente vai falar um pouquinho da igreja rapidinho, tá? Essa imagem vale muito a pena, tá? É o juízo final do Jean Jovem. É característico da igreja ser simultaneamente humana e divina, visível e invisível, dotada de elementos invisíveis, presente no mundo, e, no entanto, peregrina, mas de tal modo que nela o que é humano está ordenado, subordinado ao divino. O visível ao invisível, o presente à cidade futura que esperamos. Por isso que é heresia, tá? Heresia, falar que a igreja é santa e pecadora, tá? A igreja é santa. E é santa apesar de nossos pecados. Porque o que é humano nela está subordinado ao divino. Qualquer besteira que eu faça na igreja não vai maculá-la, não vai manchá-la, não vai feri-la, porque ele é o corpo místico de Cristo. Bonito, né? E a parousia, que é o retorno do Senhor. Jesus vai voltar. Então, recapitulando, o proto-evangelho, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, Moisés, a promessa a Davi, os cativeiros, mostrando que Deus restaura tudo que ele fez, tá? A encarnação do Verbo, que é Jesus. Jesus funda a igreja e Jesus volta, tá? Guardar o depósito da fé é a missão da igreja, sem dúvida nenhuma. Que a igreja cumpre em todos os tempos, tá? Aí vem um pouco do que é a Escritura, né? A coleção de 79 livros que forma a Sagrada Escritura. Tem duas partes bem diferentes, chamadas Antigo Testamento e Novo Testamento, que correspondem aos escritos antes e depois da vinda de Cristo. A palavra testamento equivale aqui a praticamente o pacto, a aliança. O Antigo Testamento é composto de 46 livros. Chama-se de Novo Testamento o conjunto restante de 27, escritos de acordo com a nova aliança de Jesus Cristo, gravada não sobre tábuas de pedra,
mas sobre corações de carne. Todos eles anunciam a boa nova e proclamam que Jesus é o Senhor. O Antigo e o Novo Testamento são duas partes de uma mesma história da salvação. Eu vejo muitas vezes cristãos católicos que não leem o Antigo Testamento. E eu vejo cristãos protestantes que só leem o Antigo. É impressionante. Você vê isso nas igrejas neopentecostais, né? Os 70 de Gedeão. Então, a mentalidade judaica. E alguns cristãos católicos que não têm conhecimento algum do Antigo Testamento. Então, são duas partes de um mesmo livro. Isso vai ser dito aqui nesse livrinho que eu indiquei para vocês, tá? Que é o Verbum Domini. Está lá no tópico 40. Ó, tá até rabiscado aqui, ó. Tópico 40. Vai falar a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. E a gente para por aqui.